A coisa foi ficando tão grave, a comercialização de pessoas, a comercialização de parte das pessoas, que o mundo teve que se acordar. Anda sonolento ainda, os países ainda andam sonolento, porque falta muito sentimento de solidariedade no coração das pessoas. Mas o mundo começou a despertar e começaram a surgir leis internacionais, atos internacionais. O primeiro ato internacional é esse que está na tela, é o Protocolo de Palermo. Foi criada uma convenção chamada Convenção de Palermo para combater o crime organizado. Aí depois os mesmos países, tendo em vista esse flagelo social de comercialização, de compra e venda do ser humano, esses países resolveram criar um protocolo chamado Protocolo Adicional. E o Brasil, como subscreve tantos e tantos tratados, e principalmente tratados que protegem os direitos fundamentais, em tese, o Brasil subscreveu também esse ato adicional. Embora, evidentemente, o Brasil não cumpra, que é uma coisa formal, e as pessoas é que se danem, e as pessoas é que tem que se virar. Aí nós temos então o recrutamento. O tráfico humano significa o recrutamento, o aliciamento das pessoas, o convencimento das pessoas, a conquista de uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade. E então, gente, esse tráfico humano, como está escrito aí, ele pode ser tanto o recrutamento da pessoa, quer dizer, vou ganhar a pessoa, vou conquistar a pessoa, vou usar de subterfúgio, vou usar de engodo, vou usar de engano, e vou iludir aquela pessoa, e muitas vezes nem preciso iludir aquela pessoa, porque ela está colocada num contexto social tão violento, uma pobreza tão extrema, que não há outra solução para ela. E ela, nessa situação, ela está vulnerável. O transporte dessa pessoa também significa tráfico humano, o alojamento, o acolhimento daquela pessoa. Todo esse trajeto é classificado como tráfico humano. E muitas vezes se usa até de violência para se conseguir aquela pessoa. Muitas vezes tem que raptar aquela pessoa, rapta uma criança, leva a criança à força, ou leva uma outra pessoa à força. E tem um outro, por quê? Quais as finalidades desse tráfico humano? Primeiro, vem a exploração sexual, que corresponde a mais ou menos 80% a 85% de todo o tráfico humano, de toda essa comercialização, essa consideração e esse trato do ser humano como mera mercadoria, como produto, como arroz, como feijão, como carne. Então, a exploração sexual. E depois vem o trabalho escravo. E o Brasil é mestre, se destaca nisso, principalmente porque o Brasil é um país onde impera a agricultura, o trabalho rural. Então há muito tráfico, há trabalho escravo. Submete a pessoa à condição semelhante à condição de escravo. Quer dizer, uma comercialização, é o uso do ser humano como mercadoria para atendimento da ganância daquela pessoa em toda a extensão da sua boca. Isso existe muito no Brasil. A remoção de órgãos é outra finalidade do tráfico humano. E isso ocorre muito, e principalmente nos países pobres ou nas periferias das cidades. E isso é tremendamente grave. Quer dizer, vai subtrair um rim daquela pessoa. Isso para empregar uma outra pessoa, é uma comercialização. E muitas vezes é a própria venda, o próprio pai vende. E a outra finalidade também é o casamento forçado. O casamento forçado não é aquele casamento que antigamente também é aquele, a gente chamava de casar na polícia. Eu mesmo assisti, presenciei casamento forçado na polícia. Então, o casamento forçado ocorre muito no Nordeste, em Pernambuco, na minha terra. E esse casamento forçado, está escrito ali no quadro, acontece
vezes um grupo tribal, por exemplo, para fins políticos, no Nordeste é comum isto. Então, duas famílias de políticos que querem mandar e querem se revezar no poder e fazerem oposição a outras famílias. Então, nossos filhos vão se casar entre si. Então, a criança nasce, o pai já escolhe: você vai casar com o filho do coronel fulano de tal, e meu filho você vai casar com a filha do compadre fulano de tal, do coronel tal. Então, isso torna completamente o direito da pessoa escolher com quem vai unir a sua alma, a sua vida para sempre. Isso é uma coisa forçada. E também tem para fins econômicos. Muitas pessoas só se casam com outras pessoas que os pais escolhem, porque aquelas outras pessoas também pertencem a um grupo econômico muito forte. Isso depende muito também da cultura, isso faz parte da cultura de cada gente. E depois tem os fins religiosos também. O sujeito é muçulmano, então ele só permite que o filho se case com alguém que seja também daquela mesma religião, ainda que a pessoa não goste daquela pessoa escolhida ou daquela pessoa que pertence àquela mesma religião. E tem também a finalidade racial. Então, a minha filha brasileira, eu não vou deixar que ela se case com um japonês, eu não vou deixar que ela se case com um nigeriano, eu não vou deixar que ela se case, porque ela é branca, com uma pessoa que seja de cor escura, como se a alma tivesse cor, como se o coração do ser humano tivesse cor. Então, em poucas palavras, é isto. Agora, a exploração sexual, gente, isso é triste. Há um flagelo muito grande atrás disto. É a pobreza, é a miséria. Uma miséria que é cada vez mais aumentada pela corrupção, pela vagabundagem que existe nesse país. É tanta safadeza na capital da República, principalmente na capital da República, mas ali parece que é o centro motor da corrupção. E o triste é que isso não dá nada. Gente, roubar uma galinha, furtar uma galinha, submete o sujeito do Brasil a uma pena de 2 a 8 anos de prisão. De 2 a 8 anos, padre. Se eu tiver uma galinha no seu quintal, e se eu for lá arrombar o portão do seu quintal, eu vou pegar de 2 a 8 anos. Eu ofendi quem? Causei prejuízo quem? A pena do padre Crispim, porque perdeu a galinha. Ninguém mais vai ter prejuízo. Na corrupção já é diferente. É um crime de efeitos difusos. Quer dizer, vai atingir a uma quantidade determinada de pessoas, e principalmente os excluídos. Então, nesse tráfico humano, com finalidade de exploração sexual, atrás disto está a miséria, e atrás dessa miséria, provocando essa miséria, está a má administração, a má gestão, o interesse próprio, está essa corrupção, e o Brasil é fértil dessa corrupção, e isso não dá nada, gente. É mais fácil o juiz ir para a cadeia, porque está punindo um safado deste, de que o próprio safado ficar na cadeia. Isso é que é triste. Em 2006, a corrupção no Brasil chegava a 26 bilhões de reais, só a corrupção federal, porque tem a corrupção federal, estadual, municipal, e agora tem a corrupção internacional. E o Brasil já assinou 3 tratados para combater a corrupção internacional, porque a economia, nossa economia, ela está globalizada. Existe uma interdependência entre os países em todos os aspectos.
A evolução das comunicações trouxe uma globalização de tudo. A nossa vida é globalizada. A vida do seu filho, da criança é globalizada. Mas isto trouxe também esse tipo de globalização. Isso trouxe a globalização da criminalidade, o tráfico de mulheres para fim de prostituição. Existe internamente no Brasil, mas existe também em conexão com outros países. E são tantas as moças que são levadas para o exterior, principalmente para a Espanha, para fim de prostituição. Então, isso trouxe também uma globalização do medo. Eu tenho medo, não muito, mas tenho. Você tem medo, e as mães de famílias têm medo. Quem é que tem certeza aqui de que vai voltar e chegar em segurança em casa? Ninguém, nem o pároco, porque o ladrão pode vir do lar e assaltar a igreja, como já aconteceu várias vezes no Brasil. Então, nós vivemos nessa insegurança. E aí, a Organização Internacional do Trabalho fez um levantamento e diz que 4,5 milhões de pessoas viraram mercadorias no mundo, viram todos os anos 4,5 milhões de pessoas para fins de exploração sexual. Isso é que é triste de se resolver isto. E 14 milhões de pessoas, segundo a mesma Organização Internacional do Trabalho, são objeto de exploração econômica, com finalidade econômica, e pega seu trabalhador e promete uma coisa, e leva para um lugar para trabalhar, e aquele coitado é enganado, e às vezes nem é enganado, ele é forçado pela sua própria condição social. Bom, nós vamos então mostrar algumas causas, algumas consequências. Pode passar o próximo slide, já está aí. Então, causas e consequências, tem muitas causas. A primeira causa, na minha apreciação, é a miséria. A miséria é uma droga tão pesada como é o crack. A miséria desfigura o ser humano. Enquanto uns vão se enriquecendo ilicitamente, a pobreza vai aumentando e o sujeito se esquece. Tem corrupto em tudo quanto é lugar. Tem corrupto no judiciário, tem corrupto na política. Onde existe o ser humano, existe a corrupção. E a pessoa se esquece. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio. Está escrito isto. E muitas pessoas roubam, e muitas pessoas querem se enriquecer, e muitas pessoas querem ser o centro do poder econômico, e se esquecem de que a riqueza, ela só tem a duração de uma vida. Claro que quanto mais você for rico, melhor, desde que você tenha uma função social para aquela riqueza. A igreja, CNBB, já diz há muito tempo que sobre toda a propriedade privada pesa sempre uma hipoteca social, pesa sempre o interesse social. Quer dizer, aquele patrimônio que você tem que ter um sentido social, não só o patrimônio material, mas o patrimônio material, saber. Há um interesse social nisto. A gente tem que dividir isto com outras pessoas. Bom, e quais são as causas? O desemprego é uma causa também dessa miséria, dessa comercialização do ser humano, principalmente com a finalidade sexual. E eu dizia da miséria, e comecei a falar da corrupção no Brasil, que causa esse flagelo. A corrupção
é um crime de efeitos difusos. E eu furtei a galinha, eu vou pegar de 2 a 8 anos. Mas você que praticou uma sonegação fiscal de 5 milhões, de 10 milhões de reais, você vai pegar uma pena de 2 a 5 anos. Eu, ladrão de galinha, vou pegar de 2 a 8. E você de 2 a 5. E tem mais. O corrupto, o sonegador, se ele pagar aquela importância, a qualquer tempo a justiça tem que arquivar o processo. Ainda que tenha ido para o Supremo Tribunal Federal, o sujeito pode chegar e dizer: juiz, eu não vou para a cadeia, não quero saber disso não, eu vou pagar, ele vai dar a mão no bolso e paga. Se ele estiver devendo contribuição do INSS ou qualquer outra, ele aguarda uma anistia, elimina a multa, não sei o que, ele vai pagar pela metade e acabou, e está liquidado o problema. O coitado do ladrão de galinha não vai nunca receber o benefício porque pagou. Então aí a gente já começa a distinguir que existe efetivamente 2 justiças penais e 2 mundos para o pobre. Quem roubou a galinha fui eu, que sou paupérrimo, porque o rico, ele compra tantas quantas galinhas ele quer para fazer a farofa de fim de ano, e só o pobre. E quem sonega? O pobre, aquele ladrão de galinha, vai sonegar? Claro que ele não tem dinheiro. A sonegação pressupõe riqueza. Só quem é rico é que sonega. Então existe claramente 2 tratamentos. O sistema penal brasileiro, existe um que é feito para a elite, para atender a elite, e existe um outro que é para atender a pobreza, porque a pobreza é mero detalhe, a pobreza é o resíduo, está no monturo dos resíduos sociais. Infelizmente é assim. Aí nós temos as desigualdades, desagregação familiar. A desagregação familiar causa isto. Daqui a um pouquinho a gente fala um pouquinho sobre a família, desigualdades de oportunidade. É claro que existe desigualdade de oportunidade neste país. O tratamento é diferenciado, sim. Não há quem possa negar isto. Os princípios fundamentais da República são, dentre eles, a garantia da dignidade do ser humano. Como é que o Brasil vai garantir a dignidade do ser humano se ele permite essa desigualdade, se ele permite essa roubalheira, se ele edifica uma justiça para uma categoria e outra justiça para outra categoria? As desigualdades sociais causam efetivamente isso, gente, isso é inegável. Outras pessoas vão para esse mundo e se submetem a essa comercialização. Muitas vezes a pessoa é viciada em droga e eu, como viciado, até não tenho como comprar droga. Eu sou uma moça, tenho 20 anos, 25 anos. Lá em Manaus, eu posso ganhar dinheiro me prostituindo e posso manter o meu vício. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou para Manaus ganhar dinheiro com facilidade e manter o meu vício. E então, esse tráfico humano, ele está associado, sim, a esses flagelos, a essas feridas da alma que as pessoas carregam na alma e sem poder sair dali, porque as desigualdades sociais não deixam. E a falta de religiosidade, a falta de espiritualidade, vocês sabem tanto quanto eu que a nossa vida tem que ser regida por uma espiritualidade, porque senão não dá certo. Como é que eu vou
compreender a solidariedade, se eu não tenho espiritualidade no meu coração? Como é que eu vou compreender a virtude da igualdade, se eu não tenho espiritualidade no meu coração? Como é que eu vou aceitar que o coveiro é igualzinho a mim e em determinadas horas é superior a mim? Quem é mais? É o juiz ou o pedreiro? É evidente, como seres humanos, todos somos iguais. Quando eu estou exercendo meu papel de juiz, é claro que eu sou superior a ele, tão somente porque ele não sabe fazer o que eu sei. E quando ele está exercendo o papel de pedreiro, ele é muito superior a mim, porque eu não sei fazer o que ele sabe. Então é assim que a gente tem que compreender o ser humano. E porque o coveiro é igualzinho ao governador, é igualzinho a mim, a qualquer pessoa, o coveiro, aquele que será a última pessoa a se despedir de nós. Bom, aí nós temos aqui também essas situações, eu resumi aí, deixam as pessoas vulneráveis, gente. A pobreza, a fome é doída. O padre já morou em Icó, nasceu em Icó, no Ceará. Quanta gente não passa fome naquele sertão, quanta gente não passa fome em Pernambuco, lá em Exu, no sertão de Exu, onde eu nasci e fui conhecer. Agora em 2012 eu fui em Exu conhecer, não conhecia, nasci lá e não conhecia, bem pequeno. Aí no centenário do Gonzaga eu fui lá, me condecoraram e tal, mas como? Então eu voltei lá. Então, deixa essas pessoas vulneráveis. E tem as consequências, são consequências físicas. Você já pensou extrair o rim de uma criança, raptar uma criança, levar para o exterior e lá a pessoa que tem um filho extrai aquele rim para colocar para o filho dele? Quer dizer, aquela pessoa vai ficar com aquela deformação, ficar na consequência física. E também tem as consequências emocionais. Essas dificilmente serão curadas. Alguém leva uma moça para a Espanha para se prostituir e se submeter a humilhações e submeter a situação profundamente degradante. Aquilo vai deixar na alma daquela pessoa, por todos os dias da vida dela, uma cicatriz, com certeza. Então tem esses efeitos, e efeitos sociais também. Primeiro vem o transporte, a migração irregular das pessoas, e segundo, isso causa um trauma na sociedade, porque a sociedade clama por justiça, a sociedade clama por paz, a sociedade clama por harmonia, e isso evidentemente desestrutura a família daquela pessoa individualmente, e causa uma marca na sociedade, efeitos psicológicos, efeitos familiares. Então, um desastre isto. E tem outras consequências, a exploração sexual, a pessoa vai se submeter e pode correr o risco de pegar AIDS, de pegar hepatite, de pegar doenças venéreas. E o Brasil não se importa. E o Brasil escreve lá do Código Penal. É a pena de tanto a tanto para matar. Se for menor, tem que dobrar a pena. E fica difícil se combater isto. Não seria melhor combater a causa disto? Porque você mete o sujeito na cadeia, vamos supor, que você recuperou aquela pessoa, e quantas outras não vão ficar numa situação vulnerável? Então não seria melhor procurar curar a causa, aquela miséria, aquela pobreza, gente? E da educação dessa pessoa, estruturar o lar daquela pessoa, aquele lar, aquele está desmantelado, tem que juntar os pedaços daquela casa, daquele lar. Aí você cura, resolve o problema pela raiz.
E o Estado brasileiro tem que dar proteção a essas pessoas e dar proteção. E o Estado brasileiro teria que repatriar essas pessoas. Está escrito no tratado que o Brasil assinou. E vai repatriar aquelas pessoas. A pessoa vai para a Espanha. Eu já recebi uma vez uma queixa de uma moça, de uma mulher, que telefonou de São Paulo. Doutor, o senhor é muito conhecido, e eu me lembrei de telefonar para o senhor. Eu estou com não era nem da família, uma amiga que está assim, assim, assado, na Espanha. O governo tem que fazer o que? Repatriar. Para pegar e chegar aqui, dar apoio. E faz, não faz. E quando morre um brasileiro, não paga nem a família para trazer o corpo, e quantas pessoas vão se prostituir lá fora e são assassinadas. E eu vejo na televisão e você vê a luta daquela família para conseguir doações, para juntar um dinheiro, para pagar a transferência, a vida daquele corpo. E o governo não se mexe. Então fica no papel e fica essa cara de pau. Essa sem vergonhice é o que a gente vê efetivamente nesse país, simplesmente isso. Bom, vamos passar para frente, porque mostrar ali eu coloquei a lei brasileira. Então, aí está a lei. Primeiro, o trabalho escravo. Ali está a pena de 2 a 8 anos de prisão. Trabalho escravo. Existe muito trabalho escravo no Brasil. Depois eu coloquei aí aliciar trabalhadores para levar para o exterior. Então a pessoa vai aliciar trabalhadores para levar para trabalhar no exterior. A pena é só isto, é de 1 a 3 anos. Logicamente a pessoa vai pegar um ano. Se pega um ano, aquilo vai se transformar numa cesta básica. Não dá nada. Então eu vou aliciar novamente. Eu vou aliciar mais ainda. Mais trabalhadores. Então fica esse negócio dessa brincadeira. Gente, isso é uma coisa grave, comercialização do ser humano. Aí depois vem aqui aliciar dentro do Brasil. Aliciamento do trabalhador para trabalhar no Brasil, numa outra região, de um estado para outro, etc. Então a pena também é a mesma coisa. Favorecimento de prostituição, aqui não é bem aliciamento, não é bem tráfico de pessoas. Manter prostíbulo não é bem tráfico de pessoas. Proveito de prostituição. Prostituição para o exterior. Então tem a prostituição, o tráfico de pessoas para prostituição dentro do Brasil, e tem o tráfico de pessoas para prostituição fora do Brasil. Para prostituição fora do Brasil, está aí a pena exterior de 3 a 8 anos de prisão. Essa é a pena. Se ele pegar 3 anos, aí ele não vai preso, ele vai cumprir regime aberto. E o juiz ainda pode substituir aquele regime aberto por 2 condições: ficar durante 1 hora, dia de sábado ou dia de domingo, numa delegacia, atrapalhando todo mundo à toa, e mais pagar uma quantia em dinheiro. Quer dizer, umas coisas tão bestas, tão banais. Normalmente a gente não deixa a pessoa na delegacia, a gente transforma em dinheiro e faz doação para a entidade. Normalmente a gente faz isso. Quando a pessoa tem dinheiro, pelo menos a renda da pessoa e beneficia uma entidade. Aí, mas tem um aumento de pena. Eu até anotei aqui a lei que fala sobre o aumento de pena. Só para vocês terem uma ideia, vamos aqui na prostituição, direto da prostituição, tráfico internacional de pessoa para fins de exploração sexual. Então a pena é aquela de 3 a 8 anos, mas se a pena será menor pela metade, se for menor de 18 anos, ou se for uma pessoa com enfermidade mental que não possa discernir esse mal, ou então se o autor daquele tráfico for o pai, for o filho, for o irmão, for o tutor, o curador, for alguém responsável por aquela pessoa, aí a pena é aumentada de metade. Se a gente aplica 3 anos, metade de 3 anos é 1,5, então vai virar 4 anos e meio. É isso que dá, teria que ser uma pena mais grave. Então, gente, em poucas palavras é isso. Agora, e a violência? Vamos passar o outro slide aqui. Aqui, a violência, gente, o Brasil está se transformando num teatro de